Ontem mesmo, Raí Monteiro e Bruno Prado disseram aqui que acreditavam que o Casares nem chegaria ao fim do seu mandato como presidente, tá? Que o Casares poderia, sim, cair antes de encerrar aí, né, esse ano, que é quando acaba o mandato do Casares, e agora acaba de explodir um novo escândalo envolvendo o presidente do São Paulo. Eu vou até ler, porque esse tipo de notícia eu não gosto de falar por alto para não errar, porque é coisa muito séria, mas está aqui, que de acordo com o UOL, tá? A informação é de que relatórios de análise financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras mostraram que Júlio Casares recebeu R$1,5 milhão em depósitos em dinheiro na sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O valor corresponde, segundo os documentos, a quase metade da renda de Casares no período. O salário que é recebido pelo Casares no São Paulo correspondeu a menos de 20% de toda a movimentação na mesma conta. Os depósitos em dinheiro foram feitos em valores pequenos, de forma fracionada. Então, é um escândalo aí envolvendo o presidente do São Paulo, mais uma vez o São Paulo sendo motivo de polêmica fora de campo, muitas pessoas que cobrem o clube, inclusive o Raí, Bruno Prado, que conhece muita gente lá dentro, acreditam que o Casares não vai chegar ao fim do seu mandato, ou seja, assim como aconteceu com Augusto Melo no Corinthians, pode ser que derrubem o Casares do cargo de presidente do São Paulo, ainda mais com uma notícia dessa saindo agora. Se ontem a gente já estava falando que o Casares poderia cair antes do fim do seu mandato, a coisa piorou ainda mais agora, Bruno, porque eu acabei de falar, né, desse escândalo financeiro e só complementando que esses depósitos que somaram R$1,5 milhão em dinheiro foram feitos em valores pequenos de forma fracionada. Isso caracteriza uma prática chamada pelo COAF de smurfing, que é uma tentativa de burlar os mecanismos de controle. Há registros de 12 depósitos no mesmo dia. Casares justificou ao banco como recursos recebidos em espécie do São Paulo referente à bonificação dos campeonatos. Os relatórios embasam a investigação que a Polícia Civil conduz sobre possíveis desvios de dinheiro no São Paulo. Aí, só para ser justo, tá? Vamos colocar aí, antes de eu passar a palavra para o Bruno, a nota dos advogados do Casares, tá? Que foi divulgada para a imprensa, porque é a defesa, né, do Casares. A nota diz o seguinte, Bruninho, se a gente puder botar na tela aí, Kaique, a gente bota, antes de passar para o Bruno, para mostrar a versão do Casares, é dito: todas as movimentações financeiras de Júlio, contidas nos relatórios da COAF, possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira. Esclareça-se que, antes de assumir a presidência do São Paulo, nosso constituído desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada, com uma boa remuneração. Ademais, a origem e o lastro de tais movimentações serão detalhadas e esclarecidas no curso das investigações, com a apresentação de provas, declarações e informações fiscais, justamente para rebater qualquer ilação que se fizer, e ainda mais porque não tiveram acesso à integralidade do inquérito policial. Tá aí, tá, a defesa do Casares. Agora, Bruno, se a situação do Casares já era péssima, com o diretor de futebol pedindo para sair, o cara sendo vaiado e xingado antes mesmo de começar a temporada, a torcida foi pro jogo da Copinha e pediu a saída do Casares. Um escândalo como esse, claro, ninguém pode julgar o cara antes de estar na justiça, de ser considerado um processo em julgado, mas enfraquece ainda mais um cara que já começa o ano muito enfraquecido, Bruno.
Sim, boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. Ontem eu falei, o Raí também, né, que não tínhamos a certeza de que ele terminaria o ano, que é o último ano de mandato dele, como presidente do São Paulo. Hoje eu não sei se ele termina a semana como presidente do São Paulo, né? Não sei se ele vai conseguir terminar essa semana, ou se ele mesmo vai renunciar. O processo de impeachment, ele é um pouco mais longo, mas há a possibilidade sim dele renunciar, não descarto isso. Que tem duas coisas. Eu não vou ficar acusando ninguém de nada aqui. As investigações têm que acontecer e ele tem todo o direito de se defender como qualquer pessoa. Eu não sei se ele fez algo errado ou não. Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isso e não sou eu que tenho que acusar, né? As pessoas têm todo o direito de se defender e se em algum momento a justiça provar que ele fez algo errado, ele vai responder por isso. Mas, por enquanto, ele é inocente juridicamente e não sou eu que tenho que dizer se ele é culpado ou inocente. Então, eu não vou entrar nessa. Mas tem duas coisas. Tem a questão de denúncias que aparecem e ele tem todo o direito de se defender. E outra coisa é a política. E são coisas que correm em tempos diferentes. Na questão jurídica, aí, se for aberto algum processo, por enquanto ele tem algumas investigações, enfim, não tem nada formal aberto contra ele. Se abrir algum processo, ele vai se defender e vai tentar provar a inocência e quem acusar vai ter que provar que ele é culpado. Ok, isso demora, isso aí vai lá para frente. Agora tem a política e o tempo da política ele é mais rápido. E no clube, o São Paulo tem uma eleição esse ano, de 2026. O Casares não pode mais se reeleger, mas ele é uma pessoa influente na política do clube. Ele é presidente do clube há 5 anos e ele pretendia indicar um sucessor, coisa que isso ele não tem mais força para fazer. Ele não vai conseguir indicar o seu sucessor. Vai ter um candidato da situação, mas não vai ser o Casares que vai escolher esse candidato. E a coisa está muito forte em relação a ele, de denúncias e perda de apoio político. Esse é um ponto. Por isso que eu não sei se ele termina a semana como presidente do São Paulo. Ele está perdendo apoio político todo dia. E o que derruba um presidente é a perda de apoio político, e ele está perdendo esse apoio. Hoje mesmo, agora há pouco, as duas principais torcidas organizadas do clube, que sempre estiveram apoiando o Júlio Casares, divulgaram nota pedindo a saída dele, pedindo a renúncia. Ele perde também esse apoio da torcida organizada, que é um apoio político do clube também. Aí a torcida organizada, ela tem um peso na política do clube também. E eles apoiaram o Casares esse tempo todo e isso ajudou o Casares a se manter tranquilamente no poder por bastante tempo. Ele perde esse apoio, perde apoio de conselheiros, de grupos que o ajudaram a chegar ao poder, que o elegeram. Isso se já não tiver perdido o apoio de pessoas que ainda oficialmente o apoiam. Isso é bem possível, que pessoas que ainda oficialmente estão ao lado dele, que na prática não estejam mais. Então o Júlio ele vai chegando numa situação muito parecida com a do Carlos Miguel Aidar, que em 2015 renunciou ao cargo de presidente do São Paulo. O Júlio, inclusive, fez parte da diretoria do Carlos Miguel Aidar. O Aidar chegou um momento que ele sentiu que ele não tinha mais apoio de ninguém. Algumas pessoas começaram a entregar os cargos que tinham e ele percebeu que ele estava sozinho. Ele renunciou, ele não tinha saída. Então o Júlio Casares ele está caminhando para isso, né? De perceber que não vai ter mais apoio, que não vai ter como se manter e que em algum momento vai surgir um processo de impeachment e provavelmente quando esse processo for aberto ele não vai ter voto para se manter. Então é bem possível que ele renuncie antes. Eu não descarto, acho possível. Hoje tem uma reunião do conselho, ele vai estar presente, ele vai falar na reunião. Não será uma grande surpresa se nessa reunião de hoje ele pedir para sair. Não tenho essa informação que ele vai pedir para sair, mas a tendência, assim, ele sentindo que não tem apoio, é possível que isso aconteça. Então, o Júlio Casares realmente está numa situação muito difícil. Como eu falei, tem a parte jurídica, e aí ele tem todo o direito de se defender, e eu não vou acusar ninguém de nada. Quem tem que fazer isso é a justiça, enfim, se for realmente aberto um processo contra ele, e a política. E a política corre mais rápido que a parte jurídica. E na parte política ele está perdendo apoio todo dia e está ficando sozinho. Então está cada vez mais difícil que ele permaneça e talvez ele mesmo tome a iniciativa de deixar o cargo. E foi isso, né, Bruno, que a gente falava com Augusto Melo. Olha, ele tá ficando sozinho politicamente. Tá todo mundo abandonando o barco. Esse cara não vai se sustentar. Com o Casares está acontecendo a mesma coisa. Sim, tá acontecendo a mesma coisa. O Bruno já fala que ele não sabe nem se o Casares chega ao fim da semana. Antes ele dizia ao fim do ano.
né? Vou perguntar também para o Mauro César Pereira, para o Fábio Piperno, só lembrando também que a gente vai falar muito ainda da apresentação do Gabigol no Santos, falando que é o maior da terra, que vai comemorar gol contra o Flamengo. Também tem aí a situação do Flamengo com o Caio Jorge, né? Que hoje o filho do dono do Cruzeiro desmentiu notícia de que o Cruzeiro poderia acionar o Flamengo na FIFA, uma notícia que foi trazida pelo GE.com, que foi desmentida ao vivo pelo filho do dono do Cruzeiro, que disse que tem excelente relação com o Flamengo e que nunca pensou em acionar o Flamengo na FIFA. Agora, falando sobre essa situação do São Paulo, né, Mauro? Porque sai essa notícia do UOL de que o Casares teria recebido em pequenas quantias R$1,5 milhão de reais entre 2023 e 2025. É mais um... Não dá, né, pra gente chamar de escândalo ainda sem comprovar. Ah, não, realmente foi ilícito, não foi. Mas já é mais uma notícia que coloca o presidente do São Paulo em maus lençóis, essa é a verdade, né? Já estão falando mal do Casares de novo. Nem tinham falado isso ainda e a torcida já estava pedindo a saída do Casares antes do começo da temporada do time principal, na Copinha. É uma situação, Mauro, que você concorda com o Bruno, que pode ficar insustentável. E outra, foi pífia, como você gosta de dizer, a gestão do Casares no São Paulo por enquanto? Eu entendo que, assim, ele tinha um discurso inicial de colocar ordem na casa e cortar despesas, reduzir dívida. Na verdade, ele acabou inflando em determinados momentos, inflacionando o próprio clube, né? Aumentando as despesas e a dívida em consequência. Ganhou uma Copa do Brasil, é muito pouco, né? Se você pensar em 5 anos, ganhou uma Copa do Brasil, mas não houve grande progresso na parte financeira e administrativa, então... viveu ali o torcedor um momento muito rápido, muito fugaz ali de alegria. Uma parte do tempo na gestão dele você teve aí o quê? Poucas alegrias, muitas decepções e o clube não avançou, o clube não caminhou nessa direção para completar toda essa confusão. Enquanto ele tem evidentemente o direito de provar que é inocente, né? A coisa vai transcorrendo, mas é um cenário muito, assim, de fim de feira, né? Não consigo imaginar como ele possa continuar na presidência do São Paulo. E, de novo, né, a gente vai ficar sempre repetindo aqui a importância do torcedor se preocupar com a gestão do clube. Com a gestão do clube. E a relevância de todo o clube ter, como tem o Flamengo há mais de 10 anos, uma espécie de lei de responsabilidade fiscal no seu estatuto. Responsabilizando até com os próprios bens o dirigente que, por incompetência ou má fé, ou alguma outra razão, prejudique aquela agremiação. Tem que ter, isso é fundamental. Os clubes têm que trabalhar por isso e acho que os torcedores que tanto cobram reforços, resultados, se amam tanto seus clubes, deveriam mudar um pouco também o foco e cobrar esse tipo de coisa. Eu sei que é meio chato, assunto meio árido, mas as coisas estão diretamente ligadas. Fábio Piperno, concorda com Mauro César Pereira e Bruno Prado? Pilhador, bom, primeiro que é óbvio que o apoio político ao presidente Casares, ele praticamente se dissipou, né? E veja, quando as torcidas organizadas, e eu acho que são bandos inúteis, são bandos de sanguessugas que vivem às custas da marca do clube, abandonam o barco, é porque realmente restou muito pouco. Porque esses caras, eles conseguem obter vantagens praticamente o tempo todo. Então, eles vendem esse tipo de apoio. E esse tipo de apoio raramente é retirado pelo presidente em exercício, pelo presidente de turno. Mas quando mesmo assim esses grupos acabam, de certa forma, pulando fora do barco, é porque realmente restou muito pouco. Então eu acho que ele está bastante fragilizado e, como lembrou o Bruno, é sim um processo de deteriorização do apoio político muito parecido com aquele vivido pelo presidente Aidar. Não vamos esquecer que nos estertores da gestão Aidar, houve no São Paulo um escândalo que ficou conhecido como as fitas do Ataíde. O então diretor de vice-futebol Ataíde, Gil Guerreiro, apresentou lá uma série de fitas denunciando atos muito graves cometidos pelo presidente Aidar.
E aquele material todo que causou lá, né, muito barulho, num primeiro momento, acabou sendo jogado para debaixo do tapete e nunca se apurou a fundo aquilo. Então, esse processo de muita suspeita que cerca as direções de São Paulo já vem de lá, já vem de longe. E o São Paulo não investiga a fundo isso. Aí veio o Leco, depois veio o Casares. Muito bem. O presidente Casares, o presidente, né, no melhor estilo ostentação, no primeiro momento acenou com títulos, reforço e tal. São Paulo ganhou um campeonato estadual, saindo da fila. É um título de pouco significado, mas para o São Paulo, naquele momento, tinha um simbolismo muito grande, porque São Paulo não era campeão paulista desde 2005. Comemorou aquele título lá de 21 e tal. Depois até ganhou lá uma Supercopa em cima do Palmeiras, venceu a Copa do Brasil. Aliás, ganhou a Copa do Brasil e depois a Supercopa em cima do Palmeiras. Fez outras duas finais, uma de estadual e uma de Sul-Americana, só que os gastos continuaram aumentando. A promessa de equilíbrio fiscal feita pelo presidente Casares, ela não se confirmou. E o São Paulo busca aí, ficou o tempo todo tateando aí em busca de parceiros, inclusive oferecendo, né, até participação nos lucros da sua base, ainda no peitos, né? Tomara que enfim, quem assumir o São Paulo, quem passar a liderar o São Paulo, deixa isso de lado. São Paulo não tem o direito de lotear o seu futuro. Ele não teve voto para conseguir passar. Ele não teve voto, ainda bem. Foi o primeiro sinal de que estava enfraquecendo. De que perdeu apoio político. E agora ele aparece, né, em meio a essas denúncias, contratou o Daniel Bialski, que é um advogado acostumado a defender figurões de futebol. Ele já foi, por exemplo, advogado do Andrei Sanches e de outros personagens, ou seja, é alguém experiente na defesa aí da cartolagem. Então, em relação a isso, eu acho que o Casares está bem calçado, até porque esse é um momento que, como ele é um dirigente fragilizado do ponto de vista político, qualquer denúncia acaba provocando um tsunami. E veja, essa nova denúncia, com base até nesses relatórios do COAF, ela de fato lança um suspeita ao personagem Casares, a pessoa física Júlio Casares, né? Porque são práticas, digamos, um pouco heterodoxas demais, né? Esse negócio de ficar com muitos depósitos em dinheiro picado na conta, mas de qualquer forma, por enquanto, pelo menos ao que se sabe, não liga nenhuma prática supostamente ilícita do São Paulo ao nome do Casares. Ninguém está relacionando esses depósitos a alguma malversação de fundos aí de São Paulo, dinheiro desviado de São Paulo que foi parar na conta dele. Eu não vi isso ainda. O que se sabe é que, de fato, de acordo com esse relatório, as contas dele foram irrigadas com muitos depósitos em dinheiro, prática no mínimo pouco usual e que levanta suspeitas, mas não se sabe por que isso foi feito.